Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você a cobertura das plataformas do Estadão sobre a pandemia de coronavírus. Cada um na sua casa, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia a todos. A gente começa falando sobre dois grandes do governo, né, que estão num ambiente bastante tenso, o presidente da República e o ministro da Saúde. Isso porque na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro hoje, às 9 da manhã, constava um encontro com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Estadão está lá no Palácio do Planalto e traz atualização em tempo real desse encontro, o primeiro entre os dois, depois do embate aí do início da semana, em que poderia ter ocorrido até, como se noticiou, a demissão do ministro Henrique Mandetta, que, no entanto, foi mantido no cargo. Os dois têm divergências em relação à questão do isolamento social e estratégias de combate à pandemia, e também na questão do uso da cloroquina como medicamento no tratamento do coronavírus. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro fez postagens em rede social defendendo o uso da cloroquina, para o qual o ministro Mandetta tem algumas ressalvas, e chegou a cobrar que dois médicos renomados divulgassem se utilizaram cloroquina nos tratamentos que fizeram. Um deles, Davi Wipe, que coordena aqui o combate ao coronavírus no estado de São Paulo. A gente acompanha tudo isso e você confere lá no portal estadão.com.br. Enquanto isso, a Justiça e o Ministério Público estão direcionando recursos recuperados em operações contra a corrupção para o combate ao coronavírus. Já foram revertidos para a saúde cerca de 2,5 bilhões de reais. Parte dessa verba já foi empregada para ajudar, por exemplo, estados como Paraíba, Mato Grosso e Rio de Janeiro na compra de respiradores, luvas e máscaras de proteção. E esse dinheiro ainda deve aumentar, porque o Supremo Tribunal Federal deve julgar uma aplicação daqueles 51 milhões de reais encontrados dentro da mala, no bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima, na Bahia, também, então, dinheiro que vai ser direcionado para o combate à epidemia. Enquanto isso, o governo também autorizou saques de R$ 1.045 do FGTS já a partir do dia 15 de junho. Em apenas 24 horas, 22 milhões de brasileiros se inscreveram para tentar obter o auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses, naquele programa que foi anunciado pelo governo federal. Inscrições feitas pelo site, o site é o auxilio.caixa.gov.br, ou pelo aplicativo para celular, que é o Caixa Auxílio Emergencial. Esses 22 milhões são tidos como invisíveis, porque são pessoas que não estavam em nenhum cadastro do governo. Agora, toda a ficha deles será analisada para ver se eles se enquadram. Lá no portal do Estadão tem todo o calendário, todos os critérios, e você encontra dicas também para não cair em golpes, porque golpistas lançaram sites falsos e também aplicativos falsos em meio a toda essa pandemia. Veja lá. E a Polícia Civil aqui de São Paulo prendeu hoje 4 integrantes de uma quadrilha acusada de furtar insumos hospitalares aqui na capital paulista. Ao todo, 9 pessoas já foram detidas, uma operação que começou ontem e investiga o desvio de 50 mil máscaras de um hospital aqui da Zona Leste da capital paulista, chamado Hospital e Maternidade Salva Luz. A quadrilha furtava luvas, máscaras, curativos, catéteres há pelo menos 2 anos. Mas 2 semanas atrás, o hospital oficializou uma ocorrência após o roubo de 50 mil máscaras ter comprometido seriamente todo o estoque da instituição. Todos os furtos foram praticados por funcionários do almoxerifado do próprio hospital. E depois de um mês de prisão, o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis, vão para a prisão domiciliar, mas ainda em Assunção, no Paraguai, num hotel. Enquanto a investigação continua, a Justiça determinou a ida deles para o regime domiciliar, isso depois do pagamento de uma fiança de US$ 1.600.000, algo em torno de 8.300.000. Lembrando que o Ronaldinho foi preso lá com o passaporte falso. Ainda no esporte, nesses tempos em que tudo está parado por causa da pandemia, uma opção vai ser trazida pelo canal por assinatura Sport TV com jogos da Copa do Mundo de 1982. Tem até um calendário que você confere lá no portal do Estadão. E o que a gente pode aprender com os brasileiros recém-saídos da quarentena, só que lá na China? O Estadão ouviu alguns deles que ficaram até 50 dias mais até isolados.
Um deles é um professor de Muay Thai que contou que ficou tão feliz no fim das restrições que teve vontade de dar 30 voltas numa praça perto da casa dele. Outra brasileira revelou que na porta do seu apartamento havia um sensor que avisava as autoridades se ela saísse de casa. No celular também, ela precisou baixar um QR Code que emitia um alerta vermelho caso ela tentasse entrar em algum estabelecimento. Todas essas histórias e relatos você encontra também no portal do Estadão. Estes e outros assuntos, em especial a nossa cobertura sobre a pandemia de coronavírus, você confere no portal estadão.com.br, enfim, em todas as plataformas do Estadão. Uma ótima quarta para você. Até amanhã. Até quinta.